Verde, e eu tinha combinado com a intercessão de chegar mais cedo para orar, 1 hora antes. Quando eu cheguei lá, não tinha nenhum intercessor. Aí quando eu entrei na salinha de intercessão ali para orar, apareceu 2 intercessores, o Isaac e a Duda. Só que eu fui para orar, e a gente começou a orar. Naquele dia, Deus me mostrou 2 intercessores, 2 crianças com um coração puro, desejando leite espiritual para o crescimento. A gente orou cerca de 1 hora. Eu orei. Eles levantaram, saía, voltava, ia no banheiro, tomava água, conversava. Mas aquele dia foi uma visitação tão grande. Não por causa das palavras ou por causa do mover de intercessão que essas 2 crianças se propuseram a realizar naquele dia, mas foi pela pureza do coração. E uma criança de 10 anos precisa crescer. Fala assim comigo: eu preciso crescer. Amém? E o Senhor está nos abençoando, está cumprindo promessas, está proporcionando o caminho e está derramando oportunidade de crescimento, de maturidade sobre nós. Quem se alegra com isso, diga aleluia. Então entenda, como crianças recém-nascidas, nós devemos desejar de coração o leite espiritual puro. O que é esse leite espiritual? É a essência, é a presença, é o poder, é a intimidade com o Pai que vai trazer crescimento para a salvação. A pessoa precisa crescer e permanecer na salvação. Quem entende, diga amém em nome de Jesus. Em Hebreus capítulo 5, versículo 14, está escrito: mas o alimento sólido é para os adultos, ou seja, o alimento puro, o alimento espiritual que mantém a salvação é só para aqueles que querem crescer, aleluia? Os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. O alimento espiritual puro, ele não é para qualquer um. Ele é para quem quer amadurecer em Cristo, quem quer crescer na intimidade com o Pai. E nós já sabemos que crescer em Cristo significa diminuir o eu, para que Jesus cresça em nossas vidas. Quem crê, diga amém. Então hoje nós estamos aqui, queridos, para celebrar e reconhecer que foram 10 anos de vitória. 10 anos de alegria, apesar de tristeza, de momentos que marcaram nossas vidas de formas negativas, mas o importante é que nós estamos amadurecendo. O preço da maturidade é caro. Eu vejo alguns casais recém-casados, minha filha, o meu genro, eu estou olhando aqui a Larissa, o Murilo, pessoas que chegaram na igreja crianças, pessoas que a gente teve a oportunidade de celebrar o casamento, e em alguns momentos a gente conversando, eu falei para eles: amadurecer dói. O Juninho essa semana ouviu isso aí, né, Juninho? O preço de ser adulto dói, é caro. Então casar é bom, mas amadurecer é melhor ainda. Então crescer, querido, algumas vezes vai doer. E esses 10 anos foram necessários para a gente passar por dificuldades, para que a gente pudesse aprender. Eu fiz uma rápida pesquisa e foi constatado que a maioria das igrejas que abrem as portas, projetos chamado igreja que abre as portas, a maioria, uma grande porcentagem não passa dos 2 anos. Por quê? Porque o projeto igreja é um projeto que não pode nascer na vontade do homem, é um projeto que parte da vontade de Deus. Não é o homem que diz: eu vou abrir uma igreja, eu vou criar uma igreja, eu vou construir uma igreja. É Deus que fala: eu escolhi pessoas e vou confiar a elas o privilégio de ser os cuidadores da minha noiva. A igreja representa a noiva de Cristo. A igreja representa a família de Jesus. Quem entende isso, diga aleluia. E a maturidade, querido, para
maioria de nós entender, alguns aqui já ouviram isso, a maturidade ela não vem com o tempo. 10 anos se passaram, mas não é o tempo contado que traz maturidade. Não é ficar velho que te faz maduro. Maturidade é você ficar apto. É você estar pronto para conquistar o que Deus prometeu sem se destruir no caminho. Você tem muitas conquistas a estabelecer em nome de Jesus. Um amém aqui para ligar no céu. Você tem muitos caminhos, muitos territórios a conquistar para exaltar, glorificar e bendizer o nome do Senhor Jesus. Diga glória a Deus. Mas você precisa viver esse processo sem se autodestruir. Aleluia. João capítulo 15, versículo 4. Este é o versículo do mês. E nada melhor do que celebrar 10 anos com a unção desse versículo. Olha o conselho, olha a exortação, olha a convocação que Jesus faz a nós. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Jesus diz, eu sou a videira e vocês são os ramos enxertados em mim. Então, nós somos alimentados na essência, na videira verdadeira que é Jesus Cristo. E os nossos frutos, eles têm que ser reais. A presença é real. A presença que nós devemos permanecer, ela é real. Real por majestade, por nobreza de Deus, e real porque é palpável, pode ser sentida, pode ser absorvida pela nossa alma, e pode absorver a nossa alma. É algo meio que redundante e ao mesmo tempo oposto. A presença nos atrai, e quando nós conseguimos ser atraídos por ela, ela entra dentro da gente e a gente permanece dentro dela. Quem consegue entender isso aí, diga aleluia. E se tornar apto, se tornar maduro, é praticar um exercício. É viver o progresso da maturidade. Olha só o texto que acabamos de ler, Hebreus 5,14. Pelo exercício constante. Para você se tornar uma pessoa bom em alguma área, para se tornar um especialista, você vai precisar de 2 coisas. Primeira coisa é trabalhar duro. E olha que a família Betel tem trabalhado duro. Se for falar só dos últimos dias, foram praticamente 24 horas, pintando, desmontando, transportando, alinhando. Teve uns irmãos que foram pintar uma parede lá na igreja, eles pintaram a parede, a escada, o corrimão, o teto, pintaram eles também. Então tem irmão que é muito bom no que faz. E o trabalho foi tão bom que a gente ficou 2 horas só para limpar uma escada de joelho. Agora imagina subir e descer uma escada 10 vezes de joelho. Isso é trabalho duro. Então a família Betel está ficando boa de limpar a escada? Não. A família Betel está ficando boa em prevalecer diante das adversidades, diante do desafio. A família Betel não é um prédio, não é uma estrutura. O pastor Celso diz que os seus olhos encheram-se de lágrimas quando ele foi entregar a chave da Vila Verde. Ah, gente, eu sei muito bem do que ele falou. Eu entreguei as chaves da sede ontem. E ontem eu fiz isso com alegria. Mas há 1 mês atrás, eu entreguei as chaves da sede, com muita dor no coração. E como eu já tinha sentido a dor 1 mês atrás, a gente fez uma proposta de aluguel para esse lugar. Eles aceitaram, então imediatamente eu falei, é nosso. Então o advogado, que faz parte da administração desse imóvel, pediu uma documentação. E eu falei, moleza, já liguei na imobiliária, mandei uma mensagem, falei, na verdade a imobiliária mandou uma mensagem para a gente, se a gente ia renovar ou não o contrato, que venceu exatamente em março. Eu falei, não, nós não vamos renovar não. Nós estamos partindo para novos horizontes, é terra nova, é unção de vinho novo, é crescimento. Só que, quando a administração pediu os documentos, a gente não tinha documentação.
Então eu fiquei uma semana sentado, em média 10 horas ali, diante de um computador, juntando dados, elaborando os dados, para fazer a contabilidade da igreja, para enviar para a seguradora. E depois desse trabalho duro, esse trabalho todo, dessa perseverança toda, a seguradora ainda recusou nosso trabalho. O que eu fiz? Eu fiquei desesperado. E eu falei, e agora? Mandei mensagem para a imobiliária de novo. E falei, eu estava brincando. A gente não vai entregar o prédio agora não. Me dá mais alguns dias para decidir. Então, essas lágrimas, essa dor, essa dificuldade que o pastor Celso sentiu hoje, de abrir mão daquela estrutura que ao longo dos anos a gente construiu, acreditou, se alegrou, preservou, e a gente testemunhou vidas serem transformadas, pessoas se entregando, chegando, a gente celebrou casamento, a gente celebrou crianças, apresentou crianças para Jesus, a gente ganhou vidas, a gente passou por muitas ações e reações no mundo espiritual nesses lugares. Então, a gente precisa entender, a igreja está pronta para amadurecer, e a igreja não é um prédio, a igreja não é uma geografia, não é uma coordenada no mapa, a igreja sou eu, a igreja é você, a igreja somos nós quando estamos juntos no propósito de Jesus. Quem entende, diga aleluia. Então o trabalho duro faz parte da nossa vida, a persistência nos deixa habilidosos. Para você melhorar de vida, o que você precisa fazer? Você precisa entender um desafio. E qual é o desafio hoje aqui? Debaixo dessa unção de celebrar 10 anos. O teu desafio hoje é sair do leite para o alimento sólido. Dá para pôr Hebreus 5,14. No entanto, o alimento sólido é para pessoas maduras, os quais, pelo exercício constante, o que é exercício constante? Fazer sempre, não parar, não desistir, não retroceder, se tornaram aptos, para que a gente possa melhorar de vida. A gente tem que deixar o leite, ou seja, deixar de ser criança. Uma criança de 10 anos não usa mais fralda. Uma criança de 10 anos já anda, já toma na maioria das vezes as suas decisões, pelo menos ali algumas decisões pessoais. É claro que o pai sempre vai cuidar, mas uma criança de 10 anos está pronta para entrar numa fase de crescimento. Quem entende? E nos 10 anos de igreja, a gente precisa deixar o leite puro. O nosso desafio é sair do leite para o alimento sólido. E o que o leite representa aqui? Reclamação, crendice, de achar que a vida sua vai mudar por sorte. Aquela ansiedade de querer tudo no imediato. O alimento, você precisa deixar esse leite para quê? Para começar a consumir alimento sólido. E o que é alimento sólido? Olha aqui. É estudo, é disciplina e oração estratégica. Quer crescer? Está pronto para pagar o preço? Está pronto para suportar a dor? Então se prepare, você precisa estudar, você precisa ter disciplina, você precisa começar a orar de forma estratégica. Quem está entendendo isso, diga aleluia. Deus está nos dando a semente da maturidade. E essa semente, querido, é para aqueles que estão aptos, aqueles que estão disponíveis para plantar e esperar o tempo da colheita. Junto com a unção da maturidade, o Senhor está trazendo a unção do discernimento. Estejam aptos para discernir. O que é discernimento? Discernimento é um filtro no teu espírito. Discernimento é? Fala assim comigo, discernimento é um filtro do Espírito Santo no meu espírito. Esse filtro, querido, ele serve para você medir a tua saúde e a saúde das tuas escolhas. Quando eu falo saúde sua,
saúde nossa, está incluso a saúde emocional e a saúde espiritual e a saúde física. É corpo, alma e espírito. O discernimento que vem com a maturidade, ele vai te ensinar a filtrar as tuas escolhas, os teus relacionamentos. Pare um pouquinho aqui e não vamos pensar nos 10 anos que passaram. Há 10 anos atrás eu tomei uma decisão. E essa semana eu me arrependi dessa decisão. Há 10 anos atrás a gente comprou umas 5 latas de tinta preta, daquelas recuperadas, daquelas preta. E lá, há 10 anos atrás, na nossa imaturidade, a gente consertava tudo com tinta preta. Olha, a geladeira parou de funcionar. Pinta de preto que ela volta. E voltou. Nós temos as geladeiras pretas aí. Ah, essa parede aqui está toda rachada. Passa tinta preta. E há 10 anos atrás a gente meteu tinta preta lá na sede. E nos últimos dias eu vi que uma decisão que eu tomei lá atrás, porque eu falei, um dia quando a gente for sair desse prédio aqui, a gente pinta a parede. Só que esses 10 anos passaram voando. E essa semana eu vi o quanto tempo passa voando. Que eu falei assim, um dia desse, eu dei a lata de tinta na mão do menino e falei para ele, pinta a parede toda. A gente passou 8 mãos de tinta branca na parede e a preta continuava. Ela não ficou preta, ela começou a ficar rosa. A gente passava, a gente fez uma parede camuflada lá, e a gente pintou algumas de preto, pintou a faixa da escada para subir para o primeiro andar lá de tinta preta. Ficou lindo, preservou, manteve um ambiente sólido na igreja, mas quando a gente foi tirar aquela tinta preta para devolver o prédio, gente, quem participou desse martírio comigo aí sabe do que eu estou falando. E agora está um decreto baixado na família Betel. Nunca mais vai ter tinta preta nas paredes. No máximo, um cinzinha, que a gente tem 2 latas ali, a gente quer dar um tchan aqui no prédio. o cinza não deu trabalho, mas esse preto. Então eu olhei para os 10 anos e falei, puxa, passou rápido. Tomei uma decisão e as consequências delas vieram rápido. Mas eu quero te desafiar essa noite. Olha aqui para mim. Eu não quero que você olhe para os últimos 10 anos. Pare e pense um pouquinho nos teus próximos 10 anos. Onde você vai estar daqui 10 anos? Pensou? Parou? Sai daqui pensando nisso. Mas não sai daqui pensando com a mente em Nárnia. Sai daqui com a tua decisão de sair do leite, do comodismo, do imediatismo, do vitimismo, porque tem gente que entra no país da coitadolândia e quer fazer morada. Ai, coitadinho de mim, coitadinho dos meus sonhos, dos projetos. Não, queridos, nós vamos ter que decidir entrar no alimento sólido, porque isso é maturidade, isso é crescimento, e nós vamos andar nos próximos 10 anos, debaixo de uma unção de maturidade, que vem com discernimento do Espírito. Maturidade não é envelhecer, maturidade é se tornar apto para discernir. Repete comigo, maturidade não é envelhecer. Maturidade é eu me tornar apto para discernir. O discernimento, ele é um filtro que vai cuidar, vai te ajudar a tomar decisões, que vai trazer cura, vai trazer saúde para a tua alma, para o teu corpo e para a tua mente. Aleluia? Por exemplo, algumas vezes o mal na nossa vida não é um pecado óbvio, mas um hábito ruim. Alguns males na nossa vida não são pecados óbvios, são males, são hábitos ruins que trazem o que? Estresse excessivo, falta de descanso e uma má alimentação. Então, quando você tem o discernimento do Espírito, por causa da maturidade que Deus está estabelecendo na tua vida, você começa a tomar decisões que vão te fazer, por exemplo, ter uma alimentação melhor, uma alimentação mais saudável, e isso vai fazer parte para o teu corpo. Se você não tem problemas, por exemplo, com gordura no fígado,
O médico assusta a gente falando pelo nome dela, esteatose hepática. Alguém aqui tem gordura no fígado? Eu tenho. Então eu tomei a decisão. Vou perguntar de novo, alguém aqui sabe que tem gordura no fígado? Ninguém sabe o que é isso? Gordura do fígado, querido, é uma semente para um câncer. Gordura no fígado, eu não como gordura. Gordura no fígado é o acúmulo de todo açúcar que você consome, de toda má alimentação. Por exemplo, salsicha, embutidos, ketchup, mostarda, refrigerante, McDonald's, tudo que é gostoso. Então, se a gente tem um discernimento e a gente sabe que é uma alimentação ruim, vai fazer mal, eu vou parar de consumir e vou começar a priorizar uma saúde melhor. Por quê? Por que eu estou falando do fígado? Porque o fígado é o segundo órgão mais importante do nosso corpo. É no fígado que são processadas a maioria das nossas emoções. Você já viu uma pessoa mal-humorada, pessoa amarga? Você conhece alguém assim? Olhou no espelho hoje? É daí que você conhece essa pessoa? Muitas vezes pode ser o teu mau humor, pode ser esteatose hepática, ou seja, excesso de gordura no teu fígado, porque o fígado é um filtro. Mas vamos falar de alma. A alma, ela é filtrada através do discernimento do Espírito, que é um dom de quem se relaciona com Deus. As nossas escolhas de forma madura serão um GPS que vai nos fazer tomar decisões, e isso vai resultar em melhoria de vida. Quem já tomou decisões importantes na vida aqui, diga aleluia. Mas a maioria das vezes as pessoas tomam decisões importantes sem discernir, sem distinguir a oportunidade real de uma cilada. Aí a pessoa cai na dívida, a pessoa cai em um monte de problema familiar e não sabe por que isso está acontecendo. E o que ela fala é culpa do marido, é culpa do governo, é culpa do vizinho, é culpa do clima, é culpa de tudo, menos de uma decisão de se relacionar com Deus e deixar de ser menino e começar a amadurecer através da presença. Diga amém se você já está entendendo. Maturidade, queridos, é um alimento sólido que vai te ajudar a ter bons relacionamentos. O que é bom relacionamentos? É fruto de paz. Então o que você precisa fazer? Uma pessoa madura, ela evita conflitos. Quem é que briga por tudo e com todos? Fala assim comigo, uma criança. Já viu como é que criança é? Ela briga pelo brinquedo. É meu! Ela vai visitar o outro amiguinho na casa, ela chega lá, ela viu um brinquedo, ela pega e já fala logo, é meu! Aí o pai tem que ir lá, não filho, a gente vai embora, você não pode levar isso aqui. Então a criança na sua imaturidade, ela briga por tudo. Agora a nossa alma não pode ser uma alma imatura. Nós temos que crescer e parar de gerar conflitos. Quem está entendendo? Uma pessoa madura, ela constrói casas, ao invés de ficar brigando por brinquedos. Ela constrói ambientes na igreja, na família, e evita, por exemplo, fofoca e divisão. A maturidade espiritual, querida, ela permite a gente manter relacionamentos que nos impulsionarão para as novas e maiores conquistas. Maturidade, por exemplo, é saber perdoar rápido. Não é aquele negócio de ficar remoendo, eu vou pensar, amanhã eu perdoo. Não, maturidade espiritual é decidir perdoar rápido, porque senão o seu próprio caminho vai ficar travado. A maturidade espiritual, querido, ela faz você permanecer. A maturidade espiritual faz você e se tornar uma rede de apoio. Nesses 10 anos, queridos, a família Betel se tornou uma grande família. É por isso que crente chama o outro de irmão. Olha para a pessoa que está do teu lado e fala assim para ele, Pai do Senhor Jesus, irmão. Nós somos uma família que está se tornando uma rede de apoio.
E esse relacionamento entre família está nos ajudando a preferir um alimento sólido. Sabe por que que nós precisamos do alimento sólido? Sabe por que que nós precisamos de maturidade? Porque maturidade é entender que ninguém vence sozinho. Até o reino de Deus ninguém consegue receber, aceitar e permanecer sozinho. É preciso alguém evangelizar outro alguém. A salvação da nossa alma, ela acontece a partir do momento que alguém fala de Jesus para nós. Eu fui alcançado há 20 e poucos anos atrás, porque uma pessoa chegou e pregou Jesus para mim. Uma pessoa chegou e me sugeriu um encontro. Depois do encontro ela começou a me acompanhar, me dar tratamento, me inseriu numa mesa de discipulado e me acolheu com conselhos. Até hoje eu sou aconselhado, eu sou acolhido no reino de Deus. E é por isso que a gente vai amadurecendo, vai crescendo e se tornando uma grande rede de apoio. Eu sei que algumas pessoas não gostam, mas crescer dói, e hoje nós estamos aqui para visualizar os próximos 10 anos crescendo. Então algumas pessoas não gostam disso, mas lá vai. Olhe para a pessoa que está perto de você e fala assim: meu irmão, pode contar comigo. A Rebeca, quando a família Betel nasceu, era uma criancinha. Pensa uma menininha braba. Chorona também. Uma vez a gente estava numa pousada lá em Bertioga. Aí o pastor Celso e a pastora Carla saíram, e a Rebeca não queria sair da piscina, que ela dava piti. Foi desse jeito. Aí eu fiquei com ela, eu falei: pode deixar, eu fico com ela aqui. Quando o pastor Celso e a pastora Carla se ausentaram, ela começou a chorar. Chorar não, ela começou a gritar. Eu quero a minha avó! Eu falei: mas o que a avó tem a ver? Nós estávamos lá em Bertioga, a avó estava aqui na Jacuí. Eu quero a minha avó. Gente, todo mundo na pousada parou e falou: aquele maníaco ali está assassinando uma criança afogada. Eu estava assim, com ela nos braços tremendo, quase que eu soltei na água, para calar. Essa era a Rebeca no começo da família Betel. Mas hoje eu olho para ela e vejo uma grande mulher de Deus. Eu vejo uma adoradora que o pai ama, uma adoradora que ama o coração do pai, uma criança que nasceu aprendendo com os pais a amar Jesus. Porque o ambiente de igreja é uma grande rede de apoio. Os meus filhos cresceram numa rede de apoio e hoje eles fazem parte dessa rede de apoio para estender os ombros para mais alguém. Há muitos anos atrás eu recebi uma palavra na minha vida que dizia assim: você deu sorte. E dei mesmo, viu, gente? Porque eu era complicado e fui alcançado por Deus, mas sorte no bom sentido, porque Jesus me alcançou. Então o pastor falou assim: você deu sorte, mas os teus filhos darão certo. Nos próximos 10 anos eu profetizo sobre a tua vida. Você e a tua casa darão certo, porque vocês fazem parte de uma rede de apoio chamada a Igreja de Cristo. É a mesma igreja que anda no alimento sólido, que aprende a discernir, que cresce e amadurece com o Espírito Santo. Você e a sua casa darão certo em nome do Senhor Jesus. E essa maturidade, essa rede de apoio nos farão ter bons relacionamentos. Posso contar um segredo aqui que pouca gente sabe? Bons relacionamentos são o maior patrimônio de uma pessoa. Pare e pense. Os bons relacionamentos, os contatos, abrem portas. Quando você é maduro o suficiente para celebrar a conquista do teu irmão dentro da rede de apoio, você entende, o crescimento desse irmão pode também dar uma oportunidade para eu crescer junto. Quando você tem bons relacionamentos, as probabilidades de você alcançar maiores conquistas e permanecer são maiores. Quem entende isso, diga aleluia. Para os próximos 10 anos, eu quero te dar um conselho. Siga em frente.
Não fique olhando apenas para as dificuldades que você passou nos últimos 10 anos da tua vida. Porque, afinal de contas, os últimos 10 anos foram de aprendizado. Os próximos 10 anos serão de consolidação e de frutos maiores e melhores. Então eu te desafio hoje, como igreja de Cristo, a decidir permanecer na presença do Senhor. E comece imediatamente a abandonar atitudes infantis. Pare de se ofender facilmente. Pare de ser uma pessoa desorganizada. Pare de ser uma pessoa conhecida como aquele que não tem compromisso com ninguém. Decida mudar áreas da tua vida que estão com comportamentos infantis e abrace a postura de quem está pronto para o alimento sólido, porque você se tornará apto para discernir entre o bem e o mal, entre a vida e a morte, entre a luz e as trevas, entre o céu e o inferno, entre Jesus e o diabo. Nós estamos disponíveis. Preste atenção. Nós estamos disponíveis. Nós não estamos prontos para os próximos 10 anos. Mas a boa notícia é que o Espírito Santo está pronto. E pelo fato do Espírito estar pronto, por um período de mais uma década, nós também nos tornaremos aptos, e nós vamos entrar nessa unção de discernir, de decidir, de cuidar tanto da nossa saúde, dos nossos relacionamentos, da nossa família, e isso reflete na vida profissional, na vida financeira, isso reflete na saúde da tua alma. Hoje, esse culto, nesse ambiente improvisado, é para a glória do nome do Senhor Jesus. Porque nós estamos aqui hoje para agradecer. Hoje não é oficialmente a inauguração oficial da família Betel. Nós vamos inaugurar. Depois que o altar estiver pronto, nós vamos construir aqui uma parede para fazer a projeção. Temos que construir uma parede de drywall. Nós temos que pôr isolamento acústico. Iremos alinhar toda a nossa iluminação, o som, iremos continuar limpando, ajustando o prédio. Temos muito trabalho aqui pela frente, trabalho duro, que nos dará a oportunidade de amadurecer. Então, nós iremos oficialmente inaugurar esse endereço como Família Betel daqui a algum tempo. Tomara que não demore muito. Tomara que você esteja disponível para nos ajudar a executar todo esse grande trabalho, essa obra, e fazer a família Betel ser uma rede de apoio que vai crescer nessa região. Eu fiquei feliz que eu estava ali colocando a placa da igreja hoje, uma placa provisória, porque nós vamos fazer uma fachada muito bonita, linda, porque é para Jesus e Jesus merece o nosso melhor. E algumas pessoas passaram e falaram: poxa, vai ser uma igreja aqui, que bom. É uma igreja cristã? Sim, é uma igreja cristã evangélica? Sim. Eu falei: olha, a senhora e a sua família estão convidados. Hoje mesmo nós já vamos fazer o nosso primeiro culto. Seja bem-vinda. Ela falou: eu moro ali. A senhora aqui da frente falou: olha, ainda bem que vai ser uma igreja aqui. Eu estava pedindo a Deus para ser uma igreja. Sabe o que é isso? Nós não estamos invadindo um território. Deus está nos entregando. Foi Deus que nos trouxe para cá, num período debaixo de uma unção de maturidade. Ou seja, Deus está derramando uma unção de atração sobre nós, para gerar vida, nos tornando uma grande rede de apoio. Você e a sua casa vão ser diferentes a partir da tua decisão de permanecer no Senhor, porque a tua maturidade vai te fazer crescer e levar bons relacionamentos
para todos os ambientes. Você vai prosperar nos seus relacionamentos, em família, profissionais, relacionais. Você vai ser uma nova pessoa. Os próximos 10 anos da tua vida serão anos favoráveis de crescimentos e novos territórios estabelecidos. Será se alguém crê aqui para selar com um amém em nome de Jesus? Então decida sair das atitudes infantis para entrar nas atitudes de uma pessoa matura. Maturidade tem tudo a ver com santidade. E a santidade é algo que nós só conquistamos em Deus. Fica de pé. Fica de pé em nome do Senhor Jesus. Eu não sei você, mas a glória de Deus está queimando aqui dentro. O Espírito Santo está envolvendo este ambiente com a sua glória. Não somos nós que estamos fincando estaca, é o próprio Espírito Santo que está se moldando este ambiente e transformando cada um de nós em pessoas maduras que serão a expansão da sua rede de apoio celestial. O Espírito Santo quer pegar você essa noite, família. Deixa eu falar novamente para ver se você acorda, para ver se você entende, para ver se você amadurece debaixo dessa unção. O Espírito Santo de Deus quer pegar você essa noite. Então seja facinho, para de fugir, facilita, abre os braços, deseje, peça, renda-se a Ele. O Espírito Santo quer ser um contigo, o Espírito Santo quer te levar a novos territórios, às novas conquistas. O Espírito Santo quer derramar dentro de você uma unção de discernimento para você aprender o que é certo e o que é errado, o que é cilada do que é caminho sólido. Será se você deseja isso para os próximos 10 anos da tua vida? Feche teus olhos. Feche teus olhos em nome do Senhor Jesus. Ore comigo. Pai, em nome do Senhor Jesus, diante desse ambiente de tua glória, diante dessa unção de maturidade, de permanência no Senhor, nós queremos mergulhar na tua presença. Nós queremos, Senhor, receber de ti o discernimento. Hoje, Senhor, nem se trata do que nós podemos receber, mas do que nós queremos entregar para o Senhor. Nós queremos entregar nossa adoração, nós queremos entregar nossa renúncia das coisas do mundo, nós queremos entregar, Senhor, toda a infantilidade. Queremos abrir mão daqueles lixos espirituais e emocionais que ainda permeiam e pesam na nossa alma. Nós queremos nos render diante de ti, queremos entregar nossas mentes para serem iluminadas pela luz da tua palavra, pela luz do teu Espírito, para que nós possamos ser pessoas melhores, que sustentam os bons relacionamentos para a glória do teu santo nome. Nós queremos te entregar tudo isso, porque nós esperamos receber de ti apenas a tua presença. Nós trocamos todas as estruturas naturais pela tua presença, porque sem o teu reino, sem a tua justiça,